Continuando, eu fiz aqui esse slide aqui para vocês, esse gráfico, para ficar bem didático. Normas de eficácia plena, aplicabilidade direta, imediata e integral. Olha aqui, não precisam de regulamentação, independem de regulamentação, tá? As normas, desde a sua entrada, já tem o quê? Efeitos, tá? Já produzem efeitos a partir do momento que a nossa Constituição foi o quê? Promulgada. Tô falando de Constituição, você tem que lembrar, né? Essas normas que nós estamos estudando aqui, tá? São a eficácia das normas o quê? Constitucionais. Então eu vou sempre falar da nossa Constituição. Então olha aqui, as normas que desde a sua entrada em vigor produzem o quê? Todos os efeitos que o legislador quis regulamentar, tá? Todos os efeitos que o legislador quis regulamentar. Não precisa de uma lei o quê? Regulamentando-as, ok? Não precisa de uma lei mostrando como vai ser aplicado essa norma constitucional. Exemplos para ficar mais plausível, né? Exemplos que nós tiramos lá da nossa Constituição, artigo 2º. O artigo 2º da separação dos poderes, né, fala para nós, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Norma de eficácia plena. Ela é o quê? A aplicabilidade dela é imediata. Ela é uma norma que vai ser, ó, vou colocar aqui, ó, imediata, direta e integral. Tá? Imediata, direta e integral. As características, tá, da norma de eficácia o quê? Plena. Por acaso tem uma vírgula aqui, ó, e colocando assim, nos termos da lei? Tem não. Não. Conforme a lei poderá separar os poderes da União? Não, não tem nada disso. A Constituição deixou muito claro para nós. O poder constituinte originário deixou muito claro quais são os poderes da União, independentes e harmônicos entre si. O legislativo, o executivo e o judiciário. Normas de eficácia, então, o quê? Plena. Precisa de uma lei, tá? Restringir esse mandamento constitucional? Não. Ampliar esse mandamento constitucional? Não. Regulamentar esse mandamento constitucional? Não. Outro exemplo, ó. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e durante o período do serviço militar obrigatório os conscritos, tá? Norma de eficácia o quê? Plena. Norma de eficácia plena, ela incide desde a promulgação da nossa Constituição diretamente, tá? Não vai precisar do quê? De uma lei restringindo esse direito ou me explicando como eu aplico isso daqui. Não vou precisar. Artigo 17, parágrafo 4º da nossa Constituição. É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização que paramilitar. Claro, ó. Simples, da maneira como o legislador, tá? Ele quis aplicar essa norma constitucional, ele falou para nós, olha, isso aqui é a norma de eficácia é o quê? Plena, ela já incide diretamente, ela incide imediatamente e integralmente nesse estado, na vida desse povo, ok? Continuando. Eficácia contida. A norma de eficácia contida, ela tem uma nuancezinha diferente da norma de eficácia plena e é por isso que é necessário ter um cuidado aqui redobrado, porque a norma de eficácia contida, tem horas que ela vai fazer o papel, tá, de uma norma plena e tem horas que ela vai fazer o papel de uma norma o quê? De eficácia contida. Então presta atenção. Tem aplicabilidade direta? Tem aplicabilidade direta. Não depende de quê? Regulamentação. Tem aplicabilidade imediata, ou seja, a partir do momento que promulga-se a Constituição, essa norma
pode incidir no povo? Pode incidir para esse Estado? Vai valer no mundo jurídico? Sem nenhum problema. A aplicabilidade dela, então, é direta e imediata. A aplicabilidade é direta e imediata, mas o conteúdo dessa norma constitucional, pode ser o quê? Restringido por uma norma, tá? Infraconstitucional. Olha o cuidado. Poderá. Poderá, gente, tá? É uma faculdade do legislador, tá? Então, olha aqui. Podem ter o seu conteúdo que restringido por uma norma infraconstitucional. Olha o artigo 5º, inciso 13 que eu falei para vocês. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei o quê? Estabelecer. Presta atenção. A aplicabilidade de uma norma de eficácia contida, ela é o quê? Integral, tá? Ela é integral, ou seja, não precisa de uma lei, tá? Não precisa de uma lei para mostrar como essa norma será aplicada, como é que essa norma constitucional vai ser aplicada. Agora, toma cuidado. Pode ter uma lei que vai regulamentar essa norma constitucional? Pode ter uma lei que vai regulamentar essa norma constitucional. Olha aqui, gente, o próprio artigo 5º, inciso 13, coloca que a lei estabelecer. Então, se não foi elaborada essa lei, essa norma, ela tem aplicabilidade o quê? Integral. Contudo, se o legislador elabora uma lei regulamentando o exercício de alguma profissão, tá? Como no caso a atividade da advocacia, a profissão de advogado, ela é regulamentada por uma lei lá no Estatuto dos Advogados do Brasil, né? O Estatuto da OAB. Então, toma bastante cuidado. Se não tivesse essa lei, tá, lá no Estatuto da OAB, que para ser advogado precisava de prestar o exame de ordem, todo mundo que sai da faculdade de Direito, que é bacharel, poderia advogar? Poderia. Totalmente, tá? Se não tivesse essa lei, essa norma constitucional de eficácia contida, ela seria de aplicabilidade o quê? Integral, tá? De aplicabilidade o quê? Integral. Veio o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, tá? O Estatuto falou o seguinte: olha, para ser advogado, precisa de passar no exame de ordem. Então, olha aqui, elaborou-se o quê? Uma lei para restringir, tá? O exercício profissional da atividade de advogado, ok? Então, olha aqui, as normas de eficácia contida possuem aplicabilidade que é integral. Até a superveniência de uma lei infraconstitucional que é regulamentadora, tá? Se tem essa norma constitucional regulamentadora, então a aplicabilidade dela vai ser o quê? Direta, imediata e não integral. Se tem uma lei regulamentadora, a eficácia dela será direta, imediata e não integral. Mas, professora, não tem lei nenhuma regulamentando o exercício da profissão de músico? Não tem mesmo não. Então, a profissão de músico vai ter que ter obrigatoriamente uma lei para regulamentar essa profissão? Nenhuma, tá? Nenhuma. Até mesmo porque a produtividade de músico, né, seria o quê? Uma atividade que estaria vinculada a um outro direito, aquilo também é artigo 5º, né? Seu direito de expressão, tá? O seu direito de expressão.
expressão artística, né, para melhor qualificar. Agora presta atenção. Você pode pegar um currículo, tá? Pegar aqui esse papel, né? Vamos fingir que é um currículo. Pegar um currículo, chegar lá na... Não sei nem se eu posso falar o nome, né? Natan, agora é Latam, né? Falar assim, eu quero ser piloto de avião. Aí a moça vai lá olhar, vai virar assim, né? Lá do RH, falar, olha, deixa eu te fazer uma pergunta. Aqui não tem, assim, nenhuma qualificação? Você não fez uma faculdade de ciências aeronáuticas? E aí, como é que fica? Aí você vai olhar e falar, não, moça, deixa eu te contar. Aprendi dos vídeos do YouTube. Aprendi nos vídeos do YouTube como que se pilota avião. Então eu tenho certeza que você... E outra coisa, no videogame não tem ninguém melhor do que eu, não. Ah, gente, pela madrugada, né? Pelo amor de Deus. Para ser piloto de avião, também, né? Eu tenho que atender o quê? As qualificações profissionais, as normas, tá? Da ANAC e por aí vai, né? Então, olha aqui. Todo exercício profissional que necessariamente vai ter, tá, uma lei restringindo a atuação dessa profissão? Não, não. E quanto não tem, ela é de eficácia o quê? Contida, direta, imediata e integral. Agora, a partir do momento que se elaborou uma lei restringindo o exercício da atividade profissional, ela vai ser de aplicabilidade direta, imediata e não integral, porque vai depender dessa lei, tá? Que vai restringir o exercício da profissão, ok? Então, olha aqui, a gente fala que elas são auto-aplicáveis e restringíveis. Por quê? Porque quando se elabora uma lei restringindo essa norma constitucional, tá bom? Ela é não integral. E se ela é não integral, ela é o quê? Restringível. Ok? Então, adiante, olha aqui. Normas de eficácia contida, também chamada de prospectiva. Aplicabilidade o quê? Direta. Aplicabilidade imediata. E o quê? Não integral. Só que aqui no slide eu já coloquei como se já houvesse uma lei, como se já tivesse um dispositivo constitucional regulamentando, restringindo a aplicação dessa norma constitucional. Olha como é que eu coloquei aqui no slide, olha, restrições e exceções. Como são feitas as restrições e as exceções ao exercício dessa norma constitucional de eficácia contida? Falei para vocês, leis. O que é a lei, gente? Que é a nossa lei infraconstitucional, né? Dispositivos constitucionais, conceitos éticos. Então, a própria Constituição pode regulamentar uma norma constitucional? Pode. A própria Constituição pode regulamentar uma norma constitucional, isso não tem problema nenhum, ok? Agora, se não tiver essa lei, tá? Limitando a norma de eficácia contida, restringindo a aplicabilidade, ela será o quê? Norma de eficácia plena. Ela não será, gente, vou melhorar, né? Ela terá eficácia o quê? Plena. Ela terá eficácia plena, ok? Diferença entre a eficácia plena e contida. A norma de eficácia plena não precisa de regulamentação, não precisa de norma infraconstitucional restringindo o direito, tá? Dessa norma de aplicabilidade o quê? Plena. Agora, na norma de eficácia contida, eu posso, tá? Eu posso ter uma lei infraconstitucional que vai restringir, que vai colocar exceções, tá? Ao quê? Ao texto constitucional que se refere a essa norma de eficácia o quê? Contida, ok? Por fim, vamos para as normas... por fim, vamos para os exemplos, né? Lógico. Olha aqui, turma. É livre
exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Já estudamos esse caso. Artigo 5º. Vocês estão percebendo que eu só estou colocando o artigo 5º, artigo 5º, artigo 5º, artigo 5º? O artigo 5º refere-se aos direitos, garantias e deveres individuais, tá? Então, todos são direitos o quê? Fundamentais. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens, nos termos da lei. Olha aqui, ó, nos termos da lei. Pode ter uma lei regulamentando, restringindo, tá? Essa norma o quê? Constitucional de eficácia contida. Pode ter, ok? Se não tiver, ela vai ser o quê? Uma norma de aplicabilidade imediata, direta e integral. Se tiver uma lei restringindo, ela vai ser uma norma de aplicabilidade imediata, direta e não integral. Ninguém, constitui no artigo 5º, inciso 8º, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Qual que é o ponto em comum das normas de eficácia, deixa eu voltar aqui, de eficácia contida? Perceberam? Eu tenho lei, nos termos da lei, fixada em lei. A própria norma constitucional, ela te dá a direção a seguir, tá? Todas as vezes que fala, né, que a lei estabelecer, fixada em lei, nos termos da lei, essa norma, quando você lê ela, você já pensa, é de eficácia o quê? Contida, né? Porque pode ter uma lei restringindo a aplicação, tá, dessa norma constitucional. Continuando. Norma de eficácia o quê? Limitada. Ah, essa daqui. A aplicabilidade, ela é totalmente ao contrário da de eficácia plena e da eficácia contida, porque as normas de eficácia plena e as normas de eficácia contida, elas são o quê? Auto-aplicáveis, tá? Auto-aplicáveis. Aqui não. Essa norma aqui de eficácia limitada é o quê? Não auto-aplicável, tá? Não auto-aplicável. Lembrando vocês que essa classificação que nós estamos utilizando aqui, tá? É a do professor José Afonso da Silva, ok? Então, é a mais, o quê? Usada no direito brasileiro, tá? É a majoritária. Então, a norma de eficácia limitada, ela tem aplicabilidade o quê? Indireta, mediata e não o quê? Integral. Por quê? Porque obrigatoriamente, olha o meu obrigatoriamente aqui, ó, que eu tô falando pra vocês. Obrigatório é diferente, uma coisa ser obrigatória é totalmente diferente de algo ser o quê? Facultativo, tá? Na norma de eficácia contida, eu posso ter uma lei, tá? Restringindo o quê? O âmbito de incidência dessa norma de eficácia o quê? Contida. Agora, a de eficácia limitada, obrigatoriamente eu vou precisar de uma lei infraconstitucional para me falar como que eu vou aplicar essa norma constitucional para ela ter validade no mundo jurídico, tá? Porque de nada adianta a Constituição falar assim, o servidor público tem direito de greve, conforme a lei que estabelecer e regulamentar esse direito. Não foi feita essa lei. O servidor público pode fazer greve com base numa lei de greve do servidor público? Não, porque não tem essa lei. Ou seja, essa norma constitucional, ela está tendo eficácia
direta? Não. Ela não está nem incidida, ela não pode nem incidir. A norma está lá, mas ela precisa obrigatoriamente de uma lei para me explicar como é que eu vou usar essa norma constitucional. Ela está tendo aplicabilidade imediata? Não está tendo aplicabilidade imediata, não. Afinal de contas, né, não posso usar esse direito. Ou seja, não é auto-aplicável. Eu posso dizer que essa norma ela é integral? Ela não é integral porque ela obrigatoriamente vai precisar o quê? De um texto, de uma lei infraconstitucional para fazer o quê? E falar como que eu vou usar esse direito. Como é que eu vou usar essa norma, o quê? Constitucional. Então, olha aqui. Possui aplicabilidade direta, imediata e não integral na medida em que exigem norma infraconstitucional para que se materializem o quê? Na prática. Na prática, eu só vou ter o exercício dessa norma constitucional se tiver uma lei que me dê meios para aplicar o quê? Essa norma constitucional. Então, olha aqui, primeira observação. Nós dizemos que essas normas de eficácia limitada produzem efeito que mínimo, tá? Como assim, professora? Efeito mínimo. Mesmo que não tenha uma lei infraconstitucional, me falando como eu irei usar, tá, essa norma constitucional, que me dá todas as diretrizes para tornar essa norma constitucional, tá, efetivamente utilizada, para poder ser utilizada na prática, mesmo se eu não tiver essa lei. O poder constituinte derivado, tá? Derivado, reformador ou simplesmente o poder constituinte derivado, né, que você pode até chamar, né, que elabora as emendas à Constituição, ele não pode, tá, nem elaborar uma emenda constitucional e nem elaborar uma lei infraconstitucional que atente contra essa norma de eficácia o quê? Limitada. Então, na Constituição deixa claro. Vocês não aguentam mais ouvir falar isso, né? O servidor público pode fazer greve. O servidor público pode fazer greve. Devidamente obedecendo o quê? A lei de greve do servidor público até hoje não foi feita no Brasil. Aí, olha aqui, presta atenção. Pode o legislador federal virar e fazer uma lei infraconstitucional dizendo que é proibido o direito de greve do servidor público? Não pode, não pode, tá? Por isso que nós falamos que essa norma de eficácia limitada, ela produz efeito mínimo. Qual que é o efeito mínimo? Vincular o legislador às suas disposições, tá? Então, olha aqui. Vincular o legislador infraconstitucional, podendo ser declarada a inconstitucionalidade de lei o quê? Superveniente, que forem contrárias aos seus o quê? Comandos. Essa norma de eficácia limitada, ela constitui o quê? Um norte interpretativo das normas jurídicas, ok? Um norte interpretativo das normas jurídicas. Então, se o legislador infraconstitucional hoje resolve que vou elaborar uma lei proibindo a greve do servidor público, essa lei ela é totalmente inconstitucional, porque a própria Constituição já garantiu esse direito. Mas ela também falou que para esse direito ser exercido, obrigatoriamente precisa de uma lei, o quê? Infraconstitucional para regulamentar esse direito. Então, olha aqui, para encerrarmos essa primeira parte de eficácia limitada. Segunda observação, não são auto-aplicáveis, aplicabilidade indireta e imediata. Estudamos isso aqui, mas só para reforçar com você, anote a sua observação no seu conteúdo, no seu caderno, ok? Próximo bloco, nós vamos terminar
as normas constitucionais, a eficácia das normas constitucionais e vamos também resolver alguns exercícios para ter certeza que você conseguiu desenvolver essa matéria na sua cabecinha, ok? Então, até o próximo bloco.